para frente, tá? Muita coisa sobre a cruz me revelada. Mas a minha mãe disse que não ia e eu deixei a minha mãe e falei, tá bom, eu vou continuar. Mas eu sabia que a minha mãe vinha, sabe por quê? Porque a minha mãe grudava em mim, lembra? Ela queria a morte, eu queria a vida, mas as duas queriam a mesma coisa, que era a fé, e elas tinham Deus, as duas. Então, quando eu falei isso, eu falei com um propósito. Eu falei, ela não vai deixar de me seguir, porque ela não vive sem mim. Então, agora é a oportunidade de eu trazê-la para Jesus. E deu no que deu. Ela percebeu que eu não parei de ir na igreja, eu mudei completamente, eu fiquei pacífica, eu comecei a orar, comecei a conhecer pessoas da igreja. E aí começaram a aparecer livros para mim que Deus foi me trazendo. Eu vou falar sobre esses livros na próxima gravação. É muita coisa boa. E aí ela perguntou: você está indo lá ainda? Falei: tô, mãe. E eu vi que ela não teve assim nenhuma resistência. Eu falei: mãe, eu vim pegar a senhora aqui na quarta-feira e vou levar a senhora na tarde da bênção. A senhora vai ver que é bem diferente lá onde eu vou levar a senhora. Lá não tem imagens, não tem santo, não tem nada. Parece até um teatro aquilo lá. Mas lá tem amor, lá tem alegria, lá tem família, lá tem a família do reino e lá tem a palavra de Deus, mãe. E a minha mãe, ela já não enxergava mais, ela perdeu a visão central. Ela ficou com um processo de degeneração macular, então ela não enxergava, ela só enxergava de ladinho, gente. Então eu levava a minha mãe. Quando o primeiro dia que eu levei a minha mãe na igreja, gente, eu nunca vou esquecer o que Deus fez com a minha mãe naquele dia. Porque a minha mãe era muito comunicativa também, ela era muito sociável, ela era muito estimuladora, ela era muito produtiva, ela era muito pacificadora. Ela era tudo isso aqui, gente. Só que a minha mãe estava nesse nível, ela não foi buscar a verdade com Deus. Ela foi ficar nessa linha que a maioria está, buscando os deuses desse mundo e nunca vai conseguir sair daqui. Porque você só vai conseguir sair se você trouxer a mente de Cristo para agir na tua mente. Aí a mente humana, que é essa nossa aqui, né, que acha tudo, mas não se encontra em lugar nenhum, porque não existe aqui um lugar de paz. O único lugar de paz é aqui, onde está Deus. E o amor que eu coloquei aqui, ele tem muito a ver com a mente de Cristo, porque a alegria também vem do Senhor e a paz também vem do Senhor. Então, amor, alegria, paz faz parte do fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito são 9. E não sei se você vai olhar lá, mas olha lá o capítulo anterior, eram 9 luzes, lembra? Essas 9 luzes Deus fez converter nos 9 frutos. Então é amor, alegria, paz. Aqui é a paciência, aqui é a amabilidade. Isso aqui eu vou falar depois bem com calma. E aqui vem a bondade. Então, amor, alegria, paz, a paciência, a amabilidade, a bondade. Aí vem a fidelidade. Aí vem a mansidão e o domínio próprio. Então, uma vez, durante 7 anos estudando a palavra, eu fui para vários locais, eu li vários livros de pessoas que estão no reino de Deus, que recebem o Espírito Santo dentro delas, e a revelação vem a partir do Espírito Santo, dentro de todo um processo que você vai conhecer na terapia com Jesus. E eu lembro que teve uma pastora, não vou falar o nome dela aqui também para não comprometer, mas é uma pastora maravilhosa. Ela tem um trabalho de libertação e cura maravilhoso. E ela disse: ou você tem o domínio próprio, ou você tem o demônio próprio dentro de você. Gente, isso foi já na minha conversão, já no primeiro ano de conversão. Então Deus não me tratou como uma criança, Deus me tratou como um ser que queria amadurecer e crescer espiritualmente. Então, gente, eu tenho muita coisa para falar para você, mas já estamos aí com quase 50 minutos desse vídeo, que é o 9º. Então, se você ouviu até aqui, eu só tenho te agradecer, porque eu sei que você tem algo aí que com certeza está recebendo do Espírito Santo já algumas revelações para a tua alma, para que você também desperte a tua alma, para que você ative o teu espírito no Espírito Santo de Deus,
Porque, em resumo, a minha mãe, ela aceitou Jesus com 90 anos e ela entendeu quem era Jesus. Ela se batizou com 90 anos e ela nasceu de novo. Uma criação de Deus, a verdadeira criação de Deus. E a minha mãe foi completamente liberta de todas as religiosidades e coisas que ela viveu. Ela foi uma pessoa que também queria, mas não tinha quem pregasse a palavra para ela. E logo no que eu me converti, eu me propus a pregar para ela a palavra. Então eu ia toda semana, ficava com a minha mãe 1 hora e meia com ela em casa, conversando, lendo para ela, explicando. Eu ia com ela nas bênçãos, na tarde de bênção. Em suma, gente, foram 3 anos e meio que eu vivi com a minha mãe. E eu vou dizer para você, foram os melhores anos da minha vida, porque você viu, né, que desde o início era uma confusão, eu e minha mãe. Olha, na quinta-feira, foi uma quinta-feira o último dia que eu preguei para minha mãe. E preguei dessa maneira, tá? Sem esse conhecimento todo da palavra, mas eu tenho aqui o conhecimento daquilo que Deus me deu e Deus me fez assim. E eu chamo hoje da cruz me revelada, porque quando eu fui buscar produzir e pacificar, eu abri os braços para meu Deus. E o nosso corpo é como representando uma cruz, tanto que em Lucas fala isso. Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue a si mesmo, dia a dia, e me siga. A cruz, na verdade, é uma representação de nós mesmos. Nós somos pecadores, eternos pecadores. Mas quando a gente aceita Jesus como único Senhor e Santo, e a gente percebe que estava em dívidas e em pecados, e a gente sabe que Jesus pagou pelo um preço muito alto pela dívida da gente, o que eu vou fazer? Eu vou quitar minha dívida com Jesus, e eu quitei as minhas dívidas com Jesus. E em nome de Jesus, e Deus me perdoou. E ele só diz, não peque mais, filha. Obviamente que todo dia a gente faz pensamento, até pensamentos nós pecamos, imagina. Mas é diferente o nível. E aí, eu acabei ficando, então, com a minha mãe, né, liberta. E foram 3 anos e meio que eu tive com a minha mãe, de uma verdadeira filha. E ela uma verdadeira mãe comigo. E meu marido, lá no retiro, ele também já tinha aceitado Jesus. E somos nós hoje, eu e meu marido, porque a minha mãe ficou 3 anos e meio, foi o tempo que Deus foi trabalhando com ela também. E a despedida dela não foi muito linda. Uma hora eu vou contar também para vocês. Eu tenho muita história para contar do que Deus faz na vida da gente, mas para isso eu quero que você creia, que você tenha um amor por Jesus, primeira coisa. Mas para você amar a Jesus, você primeiro precisa se amar. Dar valor a si mesma. Porque se eu não desse valor a mim mesma, tinha me esmagado. Os demônios tinham me esmagado. Então, o espírito do 666 existe. E essa história eu vou contar depois. 666. Foi um dia que eu fui atender uma pessoa de graça, porque eu não cobrava nada, porque eu não tinha coragem de cobrar. Mas eu fui, durante esses 7 anos também, conversando com Deus, Deus foi me passando as informações